assumir o cargo, ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, é uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo, nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite: Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes, Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse porque passou a democracia brasileira no período em que ele lá esteve, com atritos com o Supremo Tribunal Federal, e isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. Agora a gente vai olhar os números de novo para atualizar, enquanto você acompanha a festa em Brasília, na capital federal, né? A festa de apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com a vitória agora oficial, com números do TSE. Nós temos 98,91% de urnas apuradas, Renata. Qual é o número deste momento? O número deste momento, Lula aparece com 50,83% dos votos válidos, Bolsonaro com 49,17%. Vou dizer exatamente o número absoluto de votos que cada um deles tem neste momento. Lula, 59.630.140 votos. Bolsonaro, 57.675.427 votos. Esses números sofrerão pequenos ajustes, porque falta pouco mais de 1% das urnas para apurar. No momento, 1.960.000 votos de diferença. Exatamente. Votos de diferença a favor do candidato Lula, que decretaram já a vitória, mas como você disse, ainda pode se alterar, pode se aumentar até um pouquinho essa diferença. De novo, imagens da Avenida Paulista, você tem aí do alto o Museu de Arte de São Paulo à sua esquerda, ele vai sair de quadro agora. Esse é um ponto já tradicional de festividades em São Paulo, não apenas políticas, mas do futebol também. Vitória de time de futebol é aí, é na Paulista. Grandes manifestações foram vistas na Paulista nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Todas as grandes manifestações políticas de São Paulo se deram na Avenida Paulista. Eu como paulista e paulistano, Renata também, nós nos lembramos de momentos em que as grandes manifestações em São Paulo se davam em outras localidades, se davam na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. Exatamente. Você devia estar lá também, sem em 1984. Agora, uma coisa interessante do ponto de vista da segurança e das normativas da cidade de São Paulo, já tinha ficado estabelecido que a Paulista teria direito ou poderia ocupar e se manifestar na Paulista o eleitorado, os manifestantes do candidato vencedor, fosse ele qual fosse. Para quem não é de São Paulo ter uma ideia, aqueles acontecimentos de ontem, com a deputada Zambelli com arma em punho correndo atrás de um cidadão. Não muito longe daí. Não, 6, 7 quarteirões de distância. Não exatamente do MASP que nós estamos vendo, mas da Avenida Paulista, que se deu um pouquinho mais para baixo, que seria exatamente, no vídeo aqui, Alameda Lorena, um pouquinho mais para baixo. Na Lorena, mas depois da Pamplona, para o outro lado. Mas, não enfim, é longe dali, você tem razão. Não é não, são alguns quarteirões. Para você ter uma ideia da gravidade do que se deu ontem em São Paulo. A situação, para quem é paulistano, aquela foi uma situação escandalosa, não é? Sim. E aí está, hoje, a Avenida Paulista com um clima completamente diferente do que essa região do Jardim Paulista viveu ontem. Hoje é um clima de festa dos seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva, que está eleito presidente da República mais uma vez. A partir de 1º de janeiro de 2023, será Lula o ocupante do Palácio do Planalto. Não se sabe se ele vai morar no Palácio da Alvorada, como fez em seus 2 primeiros mandatos, mas para esse terceiro mandato sabe-se ele estará ocupando o Palácio do Planalto como presidente da República. Essas imagens aí
que nós estamos vendo tremendo em movimento, é o candidato Lula se encaminhando para a Avenida Paulista para encontrar a multidão. Lembrando, Lula, presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, vice-presidente eleito. Exatamente, Renata. A chapa Lula, Alckmin, eleita para a presidência e vice-presidência da República. Eu estou sendo corrigido aqui, parece que o candidato não, o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não está indo para a Avenida Paulista, não. Ele está indo para um hotel de São Paulo, onde provavelmente vai dar uma entrevista. Os manifestantes estão indo para a Paulista e provavelmente ele vai fazer primeiro a tradicional entrevista coletiva do eleito, sim, né? Sim, o que o país agora aguardará é saber se o atual presidente da República, derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, dará aquele telefonema para o vitorioso e reconhecerá a derrota, como disse a você, Renata, que faria em respeito ao resultado das urnas. Logo depois do debate que você mediou na sexta-feira. Sim, Renata Vasconcelos, minha querida Renata Vasconcelos. Do nosso time de Renatas. Eu sou um profissional de sorte, eu trabalho só com Renatas muito talentosas. Mas Renata Lopretti inquiriu, questionou o presidente Jair Bolsonaro ao fim do debate sobre se respeitaria o resultado das urnas, fosse esse resultado qual fosse. Só para lembrar, os termos do presidente Bolsonaro, agora candidato derrotado, quem tiver mais votos leva, isso é a democracia. Quem teve mais votos é o cidadão que está dentro desse automóvel, se dirigindo para um hotel em que vai dar a sua primeira entrevista na condição de presidente eleito. Essas são imagens da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e você vê lá, olha, tem um telão com as imagens também que mostram o movimento de Lula em direção ao hotel para essa entrevista coletiva, para esse primeiro pronunciamento já como vitorioso das eleições. Festa na Cinelândia, outro reduto, outro ponto importantíssimo, tradicional de manifestações políticas do Rio de Janeiro, e nós vamos vendo alternadamente as imagens. Você tem de novo Lula dentro do carro que o está levando para o hotel de São Paulo, para essa entrevista coletiva, obviamente com a proteção da Polícia Federal, como tem sido já ao longo de toda a campanha. Essa é uma situação obrigatória. Um candidato à presidência da República tem direito à proteção da Polícia Federal. E nós vamos acompanhando. Olha, se eu não estiver enganado, ali é o cemitério do Araçá, em São Paulo, não? Sim. Ei, São Paulo, sim. A memória não me traiu agora. Parece ser, portanto, é a Avenida Doutor Arnaldo, e ele está indo em direção à Avenida Paulista. Com as bancas de flores ali, algumas abertas, outras fechadas. Gente, essa aí é uma das áreas dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. Sim, o chamado Espigão da Paulista. Isso, exatamente. Ele está numa linha nessa avenida que está levando para a Avenida Paulista. Pode ser que o hotel não seja lá, seja por lá. Mas ele está indo em direção à região da Avenida Paulista. O hotel fica lá, é por isso que ele está indo para essa área. Então ali atrás tem um cemitério famoso em São Paulo, aquele muro branco que você acompanha ali é de um cemitério. Ele vai passar daqui a pouquinho, você não vai ver porque vai estar atrás da câmera, ele vai passar na frente do INCOR. Neste momento ele está passando na frente do INCOR e vai se aproximar ali de uma espécie de um mergulhão e dá acesso à Avenida Paulista. Não fez isso porque estava fechado o acesso. Fechado o acesso. Ele vai indo então para a Rua da Consolação. Exatamente. Nessa altura do campeonato, eu e Renata Lopretti somos narradores de praticamente um Galvão Bueno. Dois. Né? A gente está narrando olho nas imagens e outro olho aqui nas últimas atualizações do nosso telão. Eu estou vendo aqui 99,2% das urnas apuradas. Lula, já presidente eleito do Brasil, anota 50,85% dos votos válidos. Bolsonaro, atual presidente, derrotado no segundo turno, 49,15% dos